Esse foi. Aqui na página dela como... Ao vivo. Não tá não. Quer ver aqui alguma coisa aqui? De repente eu tô vendo alguma linha na aptidão aqui. Peraí. Pastor, entrou. Então, no meu, sei lá. Só entrar de novo. Não, daí é só dar uma atualizada. Tem que entrar de novo. Eu abri o meu Facebook já está transmitindo. Pode dobrar aqui? Oi? Pode dobrar o braço? Pode, agora É porque abaixar, porque eu tô indo quase. Caramba. Você entende? Aqui, ó. Posso mexer aqui? Só pega pela haste só. Isso. Assim? É. Uhum. Obrigada. A transmissão, Valéria, também Tira o fone também. tá Se bem. você não for usar aí, abaixa o volume, por favor. Deixa aqui. Abaixar o volume. Não, se só for usar, tudo bem. Não, tudo Porque bem. tava próximo ali do microfone, aí É, das microfonia. Não vou usar, não. Tá. Não vai falar com nada aqui. E aí, já temos perguntas aí, as próprias de vocês aí. Esse é um assunto meio... Fala muito de testemunho de frutos. Alguém deve ter mandado mensagem pro... Meio aqui. mensagem. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Bom dia! Está entrando no ar o programa Pense Nisso. Bom dia para você que acordou cedo, está conosco aqui nessa manhã gostosa, aquele frio convidativo para nós tomarmos aquele cafezinho, comer aquele pão quentinho, olha que beleza, e ouvindo aqui o nosso bate-papo de todas as manhãs, de todos os sábados aqui pela manhã, o programa Pense Nisso. Eu sou o pastor Erivelto e que prazer de estar com você novamente, mais um sábado de novo, renovando aí a nossa amizade para falarmos das coisas do dia a dia. Mas eu quero começar a orar, pedir a Deus a direção de Deus para você, para sua casa, para sua família e para o nosso programa. Senhor, muito obrigado. Pai, obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça em nos conceder vida. E hoje, nesse sábado, ajuda-nos a vivê-lo intensamente, de forma, ó Deus, de sermos abençoadores. Aonde formos, aonde estivermos, ó Deus, aí na nossa casa, com as pessoas que amamos na rua, nós possamos ali ser testemunhas do teu poder, da tua graça, do teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver aquilo que pregamos. Nós te pedimos assim, em o nome de Jesus. Amém. E o prazer renovado de estar com você aqui nas manhãs de sábado, aqui no Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, do Ministério É de Deus. E hoje retornando aqui o programa, a Renata. Bom dia, Renata, seja muito bem-vinda.
Bom dia, meu pastor. Prazer estar aqui mais uma manhã, nessa manhã de frio, né? Bom dia, nossa menina, nossa amiga aí, Ela tá frio mesmo, irmãos. Olha aí no vídeo aí, nós estamos transmitindo ao vivo aí, né? Muito frio, muito Muito frio. frio, né? Ar-condicionado ligado, coisa e tal. Mas, como sempre, o nosso engenheiro de bordo aqui, Valéria. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos, bom dia Renata, bom dia pastor, bom dia Felipe, bom dia Flávia, que está nos assistindo e já mandou um bom dia. Bom dia aqui o pessoal da técnica, aqui o Felipe, e você também que está conosco nessa manhã aqui. E hoje o nosso papo, nossa conversa hoje vai dar aí o que falar. Você vive o que aconselha aos outros? Né? Isso aí devia ter uma bomba, pum, pum, né? Você vive o que aconselha aos outros? Não sei se isso é difícil, se isso é uma frase de efeito, se isso é apenas pro forma, mas com certeza, se isso funciona, se isso é verdadeiro, com certeza seremos pessoas assim bem íntegras, né? Pessoas verdadeiras aí em tudo que fazemos, em tudo que nós falamos e interagimos aí com as pessoas. Hoje estamos sentindo falta, tem sentindo falta de alguém hoje aqui? Eu não sei, eu não lembro. Alguém que estava de lá de Resende. Lá de Resende, trabalhando, dando duro, suor. Bom dia, Raquel, Deus abençoe você, que você tenha aí um dia produtivo e abençoador aí para aqueles que vão ser sua plateia aí nesse dia. Que Deus abençoe aí. Mas, bom dia a todos e eu quero de antemão já dizer para você que amanhã domingo, amanhã é dia de você estar aí na sua igreja, aí, né? Você que pertence a uma congregação, seja ela qual for, esteja lá, vá servir o Senhor, vá celebrar a misericórdia e a bênção do Senhor na sua vida ao longo dessa semana. A maioria das igrejas, no terceiro domingo do mês, nós temos a ceia do Senhor, que vai acontecer lá na nossa igreja que fica aqui na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, bem ali no centro de Cascadura. Nós vamos estar pela manhã, à noite, ali participando da ceia junto com toda a igreja. Vai ser um momento assim, um momento muito especial para a igreja. Então eu quero incentivar a você também, né, tendo ceia ou não, estar aí na sua igreja, abençoando e sendo abençoado. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus, um texto que eu gosto muito, que tem a ver com o que nós vamos falar, que fala da cura de um centurião, que está lá no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Ele diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o ensinavam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém. Você pode dizer aí um amém, você que está aí conosco aí, que bom. Eu gosto de muito dessa passagem, o Valéria e Renata, que ele espelha assim aquela coisa: olha, eu sei bem do que eu estou falando, né? Então eu espero que a coisa aconteça exatamente assim. Eu mandei, a coisa acontece, né? Não importa em que âmbito for. E nós temos atendido, na realidade, o que a palavra de Deus tem nos aconselhado. Eu queria que vocês, né, a gente fizesse as primeiras colocações aí, qual é uma visão mais ampla, mais assim. Você acha, Renata, que
vamos dizer assim, num sentido, em quantos por cento nós fazemos o que a palavra de Deus nos orienta a fazer? O que você acha? Olha, se a gente for falar aqui de percentual, pastor, eu acho que... Nós estamos vivendo aí a época da política, se fala tanto hoje em percentual, né? Se a gente for falar aqui em percentual, acho que a gente vai assustar muito as pessoas, né? A gente tenta viver... acho que o segredo aí é termos um coração contrito e arrependido, né? Porque somos pecadores e a gente tenta, né, como servos de Deus, termos um coração arrependido, né? E a palavra de Deus, ela é o nosso guia, ela é o nosso caminho, mas nós somos pecadores, né? E quem não peca e quem não erra. Então, acho que Davi, né, foi um rei que errou muito, mas ele teve um coração segundo o coração de Deus, né? Deus considerou Davi um rei segundo o coração dele. Então, a gente erra, mas a gente, né, como cristãos, a gente tenta ter um coração contrito e arrependido. E aconselhar e viver o que a gente aconselha é muito complicado, mas a gente, né, procura viver o que a gente fala e o que a gente prega, né? E esse, acho que é o segredo, ter um coração contrito e viver uma vida de verdade, né, pastor? Amém. E aí, Valéria? Eu acho que a primeira coisa a falar é a verdade. Dizer assim, olha, para mim isso é difícil ainda, eu estou em processo de crescimento ainda, mas o certo é esse. E já apontar o caminho e depois não ir por ele, esse negócio é o que acontece? O Romanos 2, 19 a 24, Paulo diz assim: estás persuadido que és guias do céu. Quer dizer, você acha que está sabendo tudo e está guiando todo mundo. Luz dos que se encontram na treva. Você realmente acha que é maravilhoso. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e a verdade. Então você sabe tudo da palavra de Deus, e aí você ensina a outrem e não ensina a você mesmo. É Paulo falando. Quer dizer, você se acha o maioral na palavra de Deus, sabendo tudo, ensinando para todo mundo, mas você não ensina você mesmo? Aí Paulo continua: tu pregas que não deve se furtar e furta. E há vários tipos de furto aí. Você roubar o tempo do outro, a gente pensa em furto só em termos de dinheiro, né? Mas se você for pensar e for generalizar essa palavra, ela tem muito mais. Ele continua: dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abomina os ídolos e lhes rouba o templo. Então, quer dizer, é interessante que Paulo fala assim: você abomina o ídolo, mas vai lá e rouba as coisas que estão no templo dos ídolos. Então por que você... Aí ele vai: tu te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Então você diz para todo mundo que segue a lei, mas desonra a Deus você mesmo não seguindo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por sua causa. Então isso aí, dentro da palavra de Deus, é antigo, é forte e, de certa maneira, o pregador prega primeiro a si mesmo. Então, se você está ensinando a outro, você tem que tomar cuidado, porque a primeira palavra vem para você, para botar você no eixo, para depois. O próprio Jesus fala: vai lá, tira... Não foi. Tira a trava do teu olho, para depois ajudar o seu irmão. Eu quero aqui registrar aqui a presença do Noel aqui, que está conosco, o Noel Martins, gente boa lá de Inhaúma. Aqui o Alexandre também, que está conosco. Alexandre, deixa-me ver o outro nome. Aqui só tem Alexandre, amém. Deus abençoe. E também aqui a Flávia de Araújo, aqui está conosco, aqui fez a menção aqui do programa, está conosco ligadinha aqui. Que Deus abençoe, que você tenha um dia aí excelente, de paz, aí já pensando nisso cedo de manhã. Mas falar é uma coisa, viver é outra, não é isso? Vai lá e faz o feijão. Fazer o feijão já é outra história, né? É outra história, né? Quando as pessoas vêm conversar comigo em relação a problemas, assim, olha,
que se fala isso, mas eu sei que está no olho do furacão, tem que ter estômago. Está no meio da situação, você tem que ter, mas se você não tiver Cristo, você não resolve. É verdade. Tem aquela máxima que diz, faça o que eu digo. Faço o que eu faço, não faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Acho que alguém estava pensando nos fariseus, porque Jesus fala isso dos fariseus, né? Façam tudo o que eles digam, que eles falam para vocês fazerem, mas não façam o que eles fazem. É verdade. Mas hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia o aconselhamento é o que você vive, né? Hoje em dia você fala, tanto em casa, quanto nas igrejas, quanto no seu grupo de trabalho, mas as pessoas copiam exatamente o que você faz, né? Hoje em dia é um pouco diferente do que antigamente. É muito mais o seu testemunho, é muito mais o que você faz. Mas quando Jesus fala isso dos fariseus, é para mostrar que eles não praticavam o que eles diziam. Exatamente, né? Exatamente. Tanto que tem uma hora que ele chama eles de sepulcro caiado, né? Quer dizer, por fora é tudo bonito, pintadinho, bonitinho, coisa e tal, né? Mas dentro da caixa... É essa verdade, né, que a Bíblia prega. Porque né? dentro da Bíblia fala, né? é para você viver aquilo que você fala. Prega, que você prega. Fala, né? Então você tem que andar segundo a palavra de Deus. Tanto que em Romanos também fala, mas não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente na palavra de Deus. Não é em qualquer lugar, é na palavra. Mas o próprio Deus fala depois que a gente corre para o alvo. O alvo está lá. Então, de certa maneira, a gente vive esse paradoxo de querer falar sempre o certo, mas não necessariamente está 100%. Porque ninguém vai estar 100%, porque o perfeito só teve um. Alô, um abraço aqui para Sara Sena, que está ligadinha aqui no nosso programa, aqui nessa manhã, assistindo ao vivo. Um beijo, um abraço para você, Sara, que daqui a pouco está casando aí, né, com o nosso amado... Parabéns! Parabéns aí. Desencalhou, tô brincando, né, mas eu gosto muito de ver os jovens. Eu estava brincando, ela é nutricionista. Eu estava brincando com o noivo dela, falei, rapaz, você vai virar tartaruga, só vai comer alface. Só vai comer alface, coisa e tal, mas ela cuida bem, ela sabe o que está falando. O nosso carinho, o nosso abraço aí. Um abraço também agora para o Alexandre Câmara, que está aqui conosco. Aqui o Noel também, que mandou um abraço, está ligado aqui no nosso programa. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é você viver, né? Isso no nosso dia a dia, para todos nós, o que envolve, de repente, o que está envolvido nas nossas reações? Estava pensando nisso quando vinha para o programa, né? Às vezes você se ira, a Bíblia diz, por exemplo, a gente fala isso, né? Para as pessoas não se irem, coisa e tal, domínio próprio, aquela coisa toda, né? Mas quando chuta o seu pé, pisa no seu pé, aí a coisa muda, né? A Bíblia fala não ira, mas ele fala assim, irai, mas não pequeis. Não deixe o sol dormir sobre a sua ira. Aí entre ira e não pequeis, existe uma coisa chamada o quê? Domínio próprio, chama o quê? Palavra de Deus. Eu estava lendo um livro essa semana que o autor estava falando que indignação é pecado. Eu falei assim, gente, indignação é pecado? Vou lá na Bíblia procurar. Eu vou lá na Bíblia, porque onde está escrito isso que indignação é pecado? Como pode ser? Aí eu fui à Bíblia e fiquei estudando sobre indignação. E meio que entendi, porque como ele é um autor em inglês, pode ter meio que se perdido na tradução. A indignação no que ele está falando é usar a ira para justificar atitudes. Aí você diz assim, eu estou indignado, aí por isso eu vou maltratar outra pessoa. Justifico isso. Você pega exatamente uma prancha ali, né, para fazer aquilo que está no seu coração. E quantas vezes a gente não faz isso? Eu faço outra coisa. Outra coisa, é verdade. Mas o domínio próprio não é fácil não, né, gente? Difícil, Porque o que acontece? A nossa inteligência emocional, ela é formada na infância. Então a gente aprende a responder a certas coisas quando é criança. E quando a gente está mudando de comportamento, é complicado, porque você vai começar a ir contra tudo aquilo que você aprendeu a vida inteira. E a parte emocional, que é o sistema límbico do cérebro,
ele é muito mais rápido do que a parte que a gente pensa, que a gente é racional. É 3 segundos mais rápido. Isso, dentro do cérebro, é 1 milênio. Né? Então, na hora que você sai do racional e entra no emocional, você vai buscar aquilo que você vivenciou no passado, a forma como você reagia no passado. Tem uma história engraçada de uma pessoa que eu conheço, evangélica e tal, e aí uma criança engasgou perto dela, ela entrou em pânico e automaticamente fez a questão lá do São Brás, que é aquela coisa que você aprende quando é criança, né? Aí ela parou assim, olhou, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Sombrais. Não, esse aí é outro, é o do longuinho. É, do longuinho. Só pegando um gancho aí. Ele levanta o braço e joga pra trás, um negócio assim. Aqui, pense nisso também é cultura, né? Não sei se é inútil ou não, mas eu me lembro que eu era garoto lá onde eu morava, tinha a avó Maria. A avó Maria era uma pessoa assim, aquela avó, parece aquela avó do bairro, sabe como é que é? Todo mundo conhecia, todos tínhamos um carinho, e ela era rezadeira. Então, de vez em quando, a gente tinha lá uns negócios qualquer. Lá vinha ela com a folhinha. Com a folhinha ali, aí fazia lá uns negócios lá e ficava todo mundo feliz e coisa e tal. Então, esse processo... Fecha aspas, né? Vamos em frente. Esse processo da gente mudar esse comportamento, porque você agora está em Cristo, você é nova criatura. Então, você tem que reeducar o seu cérebro para dizer, não, eu não tenho... guardadas. E aí, na hora do vamos ver, na hora que você entra em pânico, que o seu córtex vai pro, que é a parte da decisão racional, vai para o espaço, você volta para aquilo que te dava consolo quando você era criança. Se você era evangélico, você vai voltar e vai orar, ou vai falar alguma coisa, ou vai... E se você tinha outras práticas, católico, afro-brasileira, que seja, você vai voltar para aquilo. Então, esse processo... Que é o seu banco de dados, né? Que é o banco de dados. Recorre... Esse processo de substituir esse banco de dados leva tempo. Por isso que a Bíblia fala, não vos conformei, mas renova. O que é? Um processo de renovamento. Então, tem gente que ainda está no início. Tem gente que está mais para frente, tem gente que está mais para frente. Aí, na hora da sinuca, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Mas eu acho que o clímax da coisa é quando nos pegam, né? Assim, mas mãe, você falou tanto, não sei o quê, aí agora você está fazendo a mesma coisa, aí né, cai aí aquela eureka, caramba, você fala, caramba, eu não devia ter feito isso. Né? E como é que a gente reage a isso? Isso é anormal? Isso é um sintoma de que você não é nada, você é falso, um fariseu? Como é que você vê isso? É verdade, aquela verdade da igreja, né? Aquela verdade que a gente vê, aquela verdade que a gente prega, não vale aqui em casa? Tem que valer, você tem que voltar atrás, é o perdão, né? É a reconciliação, né? É a verdade que tem que valer em todos os lugares, né? É o coração contrito, né? Então aquilo tem que voltar, aquilo tem que valer em todos os lugares. Então é a nossa verdade, é Cristo, né? Em todos os lugares. Então essa verdade tem que estar dentro da gente, né? Tem que estar dentro das nossas casas. Então é isso, é Cristo dentro da gente em todos os lugares. Então é isso que a gente tenta... Pausa para o bom dia. Bom dia para o Pablo Araújo, bom dia para Sheila Pedro. Amém. Sheila Pedro aqui ligadinha aqui com a gente. Aqui. E a sinceridade mesmo. A Raquel fala muito para os meninos assim, olha, se você quer saber como casar errado, eu te digo. Porque tudo que tinha que fazer para casar errado, da maneira errada, da maneira mais difícil, eu te falo. Para você não ter que fazer isso. Então é uma questão de sinceridade. Ela podia dizer, porque assim, não é que ela casou errado, é que ela financeiramente casou errado. Porque casou cheia de dívida, fez coisa que não precisava. Então eles ficaram quase 5, 6 anos antes de começar a respirar depois do casamento. Para dar certo demorou, né? Para dar certo demorou. A gente sabe a receita para dar certo. E causou assim um peso desnecessário no casamento. Então, muitas vezes é você chegar, eu sei que eu fiz besteira, que não era para fazer isso, mas eu quero que você não, quando uma situação dessa aconteça, não repita o mesmo que eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo isso porque eu aprendi errado.
você sabe a receita certa, né? Você fez a receita Mas errada é para chegar na interessante receita porque certa. eu acho que a palavra até certa seria exatamente a receita, porque todos nós temos a receita. Mas entre ter a receita na mão, né? E a Valéria agora está falando de recém-casado, e normalmente é muito interessante, a gente escuta histórias assim, que são muito gozadas, hilariantes, né? Não, porque eu fui fazer aquele bolo, mas estava com a receita que a mãe me deu, e o bolo sai um empadão, um negócio assim, é uma coisa, e está com a receita na mão, né? Está com a receita, a gente sabe a receita, mas na hora de aplicar os conceitos, de viver aquilo, aí nem sempre a coisa funciona, né? Mas nós estamos aqui no programa Pense Nisso, Facebook/programa por extenso Pense Nisso. Liga aqui pra gente, aqui assista aí pelo ao vivo, nós estamos ao vivo, e você pode também interagir conosco aí na nossa página, mande a sua opinião, conte a sua história, pastor. Olha, eu sempre falei isso, mas no dia em que eu tive que passar por essa situação, sabe qual foi a minha reação? Não sei, conta pra gente, né? Passe aqui pelo nosso Facebook e deixe aí a sua impressão, aí os seus comentários aqui na Contemporânea AM 990. E se você está indo trabalhar, acompanhe a gente pela Rádio Contemporânea 990 AM. AM, estamos aí juntinhos, juntos e agarrados aqui ao vivo, aqui no nosso programa. Mas o que a gente faz? A pessoa que está ouvindo agora falou, pastor, isso é uma verdade, né? Eu falo para os meus filhos, vocês têm que ter paciência, né? Aquela história que todo mundo fala, você tem que ter paciência. Mas daqui a pouco aí o filho dela dá aquele berro, coisa e tal, e enlouquece. O que a gente faz, gente, para a gente coadunar, se essa palavra é difícil, para a gente poder ter o mesmo critério do ensino e a resposta, né, das nossas atitudes? Como é que funciona esse negócio no dia a dia, ali no feijão com arroz? Eu acho que o berro de vez em quando também faz parte, né? Porque o chicote de também. Berro de vez em quando é bom, né? O berro de vez em quando é bom, pra botar as coisas no Eu às vezes brinco com o pessoal lá na igreja, eu falo assim, rapaz, tu sabe por que na escravidão tinha chicote? Aí o pessoal fica assim, é exatamente por isso, porque se não tivesse chicote a coisa não andava, não funcionava. Claro, é brincadeira, né? Mas eu digo assim, aquela coisa mesmo de você fazer cumprir, né? Na educação a gente tem uma frase assim, brincando, e que às vezes não vai no Piaget, vai no Pinochet. Piaget é um educador, né, que estudou como se forma o conhecimento. Pinochet, para quem não sabe, foi um ditador. Pinochet não estudou Piaget. Não, Pinochet foi um ditador terrível. Então, às vezes, e engraçado como isso, que eu tive um ano que eu trabalhei em 2 turmas diferentes, em 2 escolas diferentes. Então, na turma da manhã, que era uma primeira série, eu trabalhava com projetos. Eu fazia projeto de estudo, estudava animal, estudava história de time, porque estudar por projetos é uma coisa inovadora. Na turma da tarde, que era uma turma de alunos mais velhos, eu tentei implementar isso, não dava certo. Então, eu tive que fazer a coisa bem tradicional: leitura, interpretação e cálculos. E eles não aceitavam de diferente. Então, o perfil. Às vezes você está tentando implementar, ou você está desesperado, e você tem um tempo. Entendeu? Amém. Nós vamos para o nosso comercial e daqui a pouco a Valéria vai complementar aí a sua opinião, falando aí da sala de aula, das suas experiências, né, nas salas de aula. Mas daqui a pouco a gente volta com mais programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, você sabe, é de Deus. Tem uma história engraçada com isso, eu vi essa semana. Eu virei para uma turma, tem uma turma com muita dificuldade, e disse assim, olha, eles elogiaram os trabalhos de vocês, que estão bonitos, estão bem feitos. Aí um aluno meu que tem algumas especialidades, ele disse assim, lógico, tia, você obriga a gente. Então, tem que fazer, né? Senão não tem como, aí o trabalho não é opcional, não é opcional. Aí o trabalho fica bonito mesmo. E assim, dentro do que a gente entende como estética de criança. Aí,
mas depois eu vou até contar essa. Tem isso, você vai fazer. Algumas pessoas você precisa ter E assim como a gente faz com as pessoas, Deus faz com a gente, né? Baixe já o aplicativo e assista pelo computador, tablet, smartphone. Não é. Assine hoje mesmo. Eu acho que existe um tempo de Aqui você pode confiar. O nosso maturação, telefone é Você manda, eu não entendo. Minha mãe é assim, meu pai é assim, o pastor é assim, a palavra de Deus é assim. Mas desde o momento que você se coloca em sujeição, se humilha, né? E fala assim, não, eu vou fazer. Mesmo que não seja verdade. Eu quero fazer coisa e tal, mas eu vou fazer. Aí Não quer você, ser quando verdade. começa a fazer, ela vai se tornando, né? Aquela criança vai nascendo, né? Até que uma hora você fala, caramba, aí vem o Eureka, fala, rapaz, era isso mesmo, né? Por que eu não fazia? Ela se torna verdadeira aí nas nossas vidas. Sheila Pedro, conhece? Pode ser dos meus contatos. Eu já vou avisando que eu tenho sério problema com o nome. Mas normalmente as pessoas que me conhecem já sabem que eu tenho sério problema com o nome. Não é uma melhor pergunta. Se eu ensino coisa boa, eu também tenho que fazer. Isso seria o ideal, né? Mas o melhor do mundo, né? Eu lembro que uma vez eu passei uma situação e eu tinha uma colega que estava muito indignada com a situação. Aí ela virou, você tá calma, eu falei, lógico, porque o que adianta eu crer que Deus está operando em todas as coisas e na hora do vamos ver eu não acredito que Deus opera em todas as coisas. Que fé é essa que eu tenho que só funciona quando tá tudo bem? Vai voltar. Por exemplo, eu ouvi o testemunho do cara que voltou lá na Saclara, não? Um homem de 4 anos, em operações, cara, Jesus, se der um cara desse, cara. Aí como é que eu vou aplicar o versículo na minha vida? Não vou. Não, mas... Por isso que Deus não deixou ninguém pegar ele, porque se pegasse, acho que até ele. Foi. Amém, estamos de volta. Pense nisso, pense nisso. Esse é o programa das manhãs aqui no sábado, a partir das 8 horas até as 9 horas, nós estamos aqui com você no Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida do Ministério É de Deus, aqui na Contemporânea M990, a melhor gospel do Rio. Eu sou o pastor Esvelto e que prazer estar com você aqui nessa manhã gostosa. Você gosta de frio ou gosta de calor? Ah, pastor, quando está calor eu gosto do calor, quando está frio eu gosto do frio. Ah, então você realmente é daqueles, é igual a mim, né? Tá bom para tudo, né? Eu espero que você tenha um casaco e possa passar esse tempinho aí do frio. Ontem, bom, vou falar aqui de novo, estou com a Renata aqui, voltando ao programa, e a Valéria, e hoje aqui sem a Raquel aí, só fazendo nota que você mas cadê a Raquel? A Raquel está trabalhando, né? Está trabalhando lá longe, lá, onde é que ela está? Resende, Faculdade Dom Bosco, dando aula na pós-graduação. Amém. Mas você está aqui conosco, nós estamos batendo um papo aqui nessa manhã a respeito do tema, você faz aquilo que você aconselha? Né? Pastor, olha, de vez em quando está sol, né? Se não for segunda-feira de manhã, né, que a gente acorda meio irritado, coisa e tal, lá para terça, quarta eu consigo fazer. Mas a nossa ideia é refletir por que às vezes nós indicamos o caminho e não vamos por ele. Né? Nós damos a receita, mas não fazemos por ela. Então, o programa Pense Nisso, a ideia é que a gente pare e pense, né, Valéria? Então antes de eu terminar o que eu estava falando, eu gostaria de convidar a todos para a nossa festa da família no dia 7 de setembro, no Arrastão de Cascadura. Eu aconselho a você... Onde é o Cascadura? Arrastão de Cascadura, Cascadura, né? em Cascadura. Né? Bom, eu vou ficar devendo o endereço para o próximo sábado. Eu também não sei, mas é muito simples. Se você chegar ali joga em Cascadura... no Google e põe assim, Arrastão de Cascadura, que você acha o endereço. Procurar
você vai ali achar, eu vou achar aqui Eu no aconselho Google. você Amém. a chegar cedo, porque a comida acaba cedo, porque a comida é muito gostosa. Teremos Amém. barracas de diversos lugares, Muita sabores coisa boa, regionais. muita coisa E se boa. você for lá, faça uma visita na barraca do berçário, porque nós teremos crepes de diversos sabores. Fora os inusitados, talvez tenhamos carne de jacaré, javali, Isso, feijoada, o churrasco famoso, açaí. Feijoada, comida mineira e muita coisa. Olha, eu espero que esteja esse tempinho assim ameno para o pessoal. Caetano, o quê? Qual é o nome da rua? Caetano Silva 700. Caetano Silva 700, mas é bem no centro ali de Cascadura, ali a escola de samba, Cascadura, tem um outro nome lá, mas... É Arrastão de Arrastão Cascadura. de Cascadura, né? Todo mundo conhece, muito fácil. 7 de setembro, a partir das 9 horas, a grande festa ali da Não nossa chegue às igreja. 2. A comida boa vai ter acabado. Se chegar às 2, irmãos, né, nós vamos confortá-lo ali, dizendo o que aconteceu, mas vamos estar até às 5 horas da tarde, nós vamos estar sorteando ali vocês sabem que nós vamos estar sorteando uma cozinha, vamos estar sorteando uma cômoda que nos foi novinha, né, direitinho da loja, e aquele negócio que eu não sei, você bota a televisão presa na parede, aquilo tem um nome, não tem? Como é que é aquilo? Tem um armáriozinho embaixo. Um rack. Aquilo Um rack, você aquela... prende a televisão, aí tem aquele... É uma moldura É de uma madeira, moldura de com que você madeira, prende. embaixo tem um... Aham. Então nós vamos estar sorteando, e uma televisão também. Então, muitos prêmios ali, outros prêmios, vão ter Brinquedos muitos para prêmios. criança. Brinquedos para criança, vai ser assim um dia maravilhoso, e eu espero contar ali com a sua presença. Rua Caetano da Silva 700, Cascadura, Arrastão de Cascadura, dia 7 de setembro, a partir das 9 horas. Mas voltando aqui o nosso Voltando papo... aqui ao que eu estava falando. Então eu estava brincando sobre uma frase que muitos educadores usam, que quando não vai no Piaget, vai no Pinochet. Vai no Pinochet. E aí eu vou explicar por quê. Eu estava dando um exemplo aqui na hora do intervalo. Eu tenho uma turma com bastante dificuldade, e eles estavam fazendo um trabalho, por incrível que pareça, é uma turma que detesta desenhar e pintar. Aí eu estava lá dizendo, não, mas vocês foram muito elogiados no trabalho tal. A professora, que é autora de livros e eles conhecem, adorou o trabalho de vocês. Aí um aluno meu virou para mim, lógico, tia, você obriga a gente. Então, quer dizer, ele na entende. força, na marra. Né? Ele entende. Não é opcional. Não é opcional. Então ele entendeu o seguinte, porque eu obrigo eles a fazer um trabalho bom, todo mundo elogia o trabalho bom. Então a gente estava conversando sobre isso, que muitas vezes Deus também faz isso com a gente. Não é opcional. Ele diz assim, você tem que aprender A, B e C. Você vai aprender A, B e C. Eu queria fazer duas colocações, no sentido para a gente conversar, e você que está aí conosco pensar. Uma é que nem sempre a gente faz aquilo que a gente diz que deveria fazer, né? Aí por quê? Aí a gente estava falando aqui em off, né, como os filhos, né? Você ensina, e há um tempo para que ele possa digerir aquilo, para que ele possa passar por uma situação e lá na frente ele falar, rapaz, minha mãe, meu pai, meu tio, seja lá quem for, minha tia lá do colégio, tinha razão quando ela me dizia, como você está falando aí, tem que fazer o desenho, tem que estudar, tem que fazer, porque lá na frente é que ele vai descobrir o porquê daquilo e como aquilo é certo, né? E a outra coisa é como é que a gente o que a gente deve fazer quando a gente cai quando a gente escorrega, a gente fala assim, caramba, eu prego tanto isso, eu falo tanto isso lá em casa, eu falo isso, não sei o quê, e agora, aqui no mercado, eu me pego fazendo a mesma coisa. Arrepender, Né? confessar, E pedir perdão E não errar. E seguir em frente, porque... É tão simples assim que eu estou aqui imaginando aqui meu amigo, minha amiga que está lá do outro lado, fala assim, pastor, parece ser tão simples, parece que é só como mudar de canal, né? Na televisão você pega ali o controle, muda de canal. O problema é você definir o que é arrependimento e o que é remorso. Mas a gente sente mal, não sente? Isso é uma coisa assim tão... É um peso, né? Você diz assim, Você digere isso na hora? Como é que funciona eu fiz isso. Logo eu? Eu fiz isso.
Porque assim, é uma Santa coisa... Valéria, com asinha e tudo, fez isso, não é possível. Pois é, aí você vira assim, Senhor, tem misericórdia. Ainda bem que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Senão eu já tinha sido fulminada. Olha só o que foi que eu fiz. Eu não queria fazer isso, Senhor. E aí, porque assim, se você tem remorso, é porque você não foi pego. Então não é o problema. A gente está falando aqui de arrependimento sincero. Ou seja, você fez uma coisa que você no natural não faria mais, mas você fez, você caiu. Aí ninguém te pegou, ninguém brigou com você, ninguém sabe de nada. Só você e Deus. Aí você vai se arrepender. Você está arrependido sinceramente. Diz assim, Senhor... É a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E né? você vai, e aí, quantas vezes você está assim parando, e vem o Espírito Santo e puxa a tua orelha. Lembra aquilo que você fez assim, assim, assim? Eu nessa semana, nós temos um encontro, que nós chamamos Casa de Sacerdócio, eu estava falando a respeito disso. E você, quando se torna cristão, né, você tem que fazer o rio correr. O que é o rio correr? Né, você fazer as coisas novas, mas você voltar ao passado. Eu falo assim, aí você fez um monte de lambança naquele período em que você não conhecia Deus, então você aprontou. Mas aí um dia você conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus muda o seu coração, a sua percepção de mundo, né, a sua cosmovisão de todas as coisas, e você, usando o termo bíblico, você agora é nova criatura, né, você tem uma nova forma de ver e atuar. Mas e o que ficou para trás, Renata? O que a gente faz? Simplesmente fala, não, dá de mão, fala, bom, azar deles, né? Pegaram num dia mal, isso aí é meu passado a gente enterra, ou que eu acho que tem tudo a ver assim com o tema no sentido de que fazer aquilo que a gente prega, né? Acho que E o para depende. trás, como é que fica? Porque é comum, né, me permita só mais esse adendo, nós comentávamos isso, aquela coisa na família. Ah, e o primo Zequinha? Não, o primo Zequinha, aquele cara a gente não gosta, a tia não sei o quê, aquela fulana, né, a gente não se dava bem, a gente brigou, sei lá o quê, e fica por isso mesmo. Eu acho que a nova criatura, né? Eu acho que a nova criatura, quem está em Cristo, né, as coisas velhas ficaram para trás que ela viveu e Deus vai lançar no mar do esquecimento, né? As outras pessoas vão se lembrar, lógico, né? E ela vai pagar o preço por aquilo que ela fez. Mas Deus lança no mar do esquecimento, as outras pessoas não, e é lógico que ela vai pagar por aquilo que ela fez. Mas Eu Deus acho que lança, depende né? da situação. Se ela se arrepende e pede perdão, né, a Deus, Deus perdoa. Né, mas ela, lógico, mas aí nós temos alguns personagens, né? Eu queria... Desculpa, o Leonardo pediu para mandar um beijo para ele, o Leonardo, marido da Coelho Machado Artes, e dizer que ele tem um primo chamado Zequinha. Zequinha, não pode dar o exemplo do Zequinha, gente. Pode dar sim. Um abraço aí pro Leonardo e pro primo Zequinha, né? Beijo Pros pro dois Zequinha. aí. Um beijo pro Zequinha. Né? Mas a Renata, você estava comentando, mas como é que fica, até para a gente evangelizar, um dia vai ter aquele aniversário, sempre tem, né? Daquela família, o Zequinha, o primo Zequinha do Leonardo, né? Vai estar lá. Mas você acha que a gente não tem que pegar uma vassoura e dar uma faxina lá atrás? Lógico. Ir lá atrás, pedir perdão, Lógico. sei lá, consertar. Eu acho que a nova coisas. criatura é isso, né? É voltar atrás e consertar e tentar corrigir todos os erros e principalmente com as pessoas, né? Acho que o evangelho é isso, é voltar atrás, é pedir perdão, é tentar reparar os erros que puderem ser reparados e principalmente com as pessoas, né, pastor? Eu acho que principalmente com as pessoas que, né, caso a gente tenha feito algum mal indiretamente ou diretamente, tentar, né, Fruto dessa consciência, abraçar, pedir perdão, tentar reparar os erros que puderem ser reparados, né? Eu acho que o evangelho é isso. Eu acho que isso é uma boa, na prática, né,
o tema do programa, né? Quer dizer, você fazer aquilo que você prega. Não né? adianta só pedir para Deus, pra né? Deus. A E gente acho gosta que, muito, eu costumo dizer, usar o o cartão de crédito de abraço, Deus. né? Acho que é isso, cabe dentro do abraço isso, né? E Mas acho que a antes de pessoa você que fazer isso, se coloca diante de Deus e ora. É lógico. Porque, né? assim, a pessoa, às vezes, no arrobo do primeiro amor, vai lá, não, eu vou consertar tudo. É verdade. A vontade tem muito é isso, de né? E Deus. dependendo, né, do problema, né? Dependendo do problema, você vai arrumar outro problema. Então, A antes de direção de Como é você... que Deus isso vai acima arrumar de outro tudo. problema quando você faz a vontade de Deus? Como é que é essa história? O que acontece? Você faz a vontade de Deus, mas não no tempo de Deus. Ih, rapaz, o tempo de Deus isso aí dá tema para um outro debate. Pois é. É. E aí você vai lá e coloca a carroça na frente dos bois. Porque vamos dizer, você vai lá e fala com a pessoa, ó, agora eu sou cristão, eu vim aqui te pedir perdão, e a pessoa acha que você está lá, em vez de para pedir perdão, para fazer por causa dela. Para debochar dela. Eu entendi o que a Valéria Então, tá falando, é a direção de Deus, é o momento certo, né? Então, o As que palavras acontece? certas, Às vezes você precisa de um tempo de testemunho para a pessoa ver efetivamente que você mudou, para na hora que você for pedir perdão, ela dizer assim, não, fulano mudou mesmo. Ele não está aqui para tirar uma com a minha cara. E é interessante que a gente tem que parar para perceber, porque tem muitas... Esse período aí de conversão, né, ele tem que evoluir, né, se sedimentar, na verdade, através de quê? Das atitudes. Testemunho. Mas tem gente que às vezes, é o que eu estou dizendo, os escorregões da vida, né, e tem gente que depois, mas cadê o fulano? Aquilo aloprou o pastor, e às vezes a pessoa sai naquele rompante, né, de querer se mostrar isso e aquilo, e lá na frente você vê, poxa, cadê o fulano? O fulano, infelizmente, ele desertou, largou as coisas todas e a coisa não aconteceu como tinha que acontecer. Mas a Valéria está falando muito no tempo. Você acha que então a gente precisa dar um tempo, Valéria? Assim, entrou na igreja, conheceu a palavra de Deus, aí a gente tem que... A minha preocupação é que a gente, quando está no primeiro... Assim, você quando está antigo, você pensa demais. E quando você está novo, você não pensa. Não pensa. O ideal é você um equilíbrio, é você né? ter um equilíbrio. Então, no arrobo do primeiro amor, às vezes a gente machuca as pessoas. A gente vai lá a famosa inteligência emocional, e passa por cima do tempo de Deus, da vontade de Deus, de tudo, porque agora eu sou cristão, então eu tenho que mostrar para todo mundo. E a gente, na juventude, você tem uma tendência de tudo ser branco ou preto. Você, enquanto jovem, tende a julgar as coisas muito rápido. E eu acredito que quando a gente está no primeiro amor, é como se você estivesse nascendo ali. Então tem um momento da adolescência cristã, que você julga as pessoas muito rápido. À medida que você vai chegando numa determinada maturidade, você começa a parar para pensar assim, de repente aquela pessoa está no processo. De repente eu preciso dar mais tempo. De repente eu preciso orar mais por aquela pessoa. Eu já caí nesse erro. Então você, dentro da maturidade cristã, você começa a ver com outros olhos os erros das pessoas e os próprios erros. Mas quando você é jovem, você tende a achar assim, fulano apostatou na fé, Beltrano fez não sei o quê. E aí você julga coisas... Não existe pecadinho e pecadão, mas você começa a apontar o erro do outro e esquecer que você pode cometer o mesmo erro. Que a Bíblia já está fala, errando, né? Que é o julgamento. Já está errando. já está errando, que é aquilo como você julga. E a palavra de Deus diz assim, se você diz que não tem pecado, você já é pecador, porque você já está mentindo. É verdade. Então você na juventude, você às vezes vai passando por cima. Então o que eu acho é o seguinte, tem que ter um trabalho muito grande com essa pessoa nova na fé, para ela entender que o tempo de Deus é perfeito. Amém. A pergunta fica, você faz aquilo que você indica para as pessoas, que aconselha aos outros a fazerem? Como é que é isso na sua vida? Você está pensando, pastor, sabe que eu nunca pensei nisso? Como é que funciona? Você diz para não se irar, mas, olha, quando pisa no seu calo, sai de baixo, né? Aí tem um trovão que sai de você. Né? Você diz para não fazer aquilo, mas você faz. Nosso intento nessa manhã é trazer a sua reflexão.
É você parar e pensar. O tema é o título do programa. Pense nisso. E pensar em quê? No tema do programa, ver se a sua vida está em conformidade aí com aquilo que você vive, com aquilo que você fala, com aquilo que você prega. Né? Mas eu volto, só para a gente terminar, gente, nós somos sempre apanhados. Aliás, estou lembrando aqui, a Bíblia, um termo diz que são as pequenas raposinhas, né? Porque às vezes a gente se prepara muito para grandes coisas, né? Grandes adversários, ou nos policiamos para determinadas coisas e às vezes nos esquecemos da infiltração, daquelas pequenas coisas, daquela pequena mentira, o hábito. Volta e meia a gente volta nesse tema, né? Das recorrente, raposinhas. né? As raposinhas estão sempre presentes, né? Precisa desenvolver um produto que mate essas raposinhas na nossa vida. Nós temos apenas aí 3 minutos para o nosso encerramento, para o nosso término do programa nessa manhã. Eu queria, Renata, o que você fala para essa pessoa que está do outro lado agora, que fala, pastor, o que eu aconselho eu não tenho vivido? Olha, pastor, para finalizar, eu queria deixar aí um abraço para todos os ouvintes e deixar aí um salmo para os nossos ouvintes, um salmo muito bonito que hoje pela manhã, antes de vir para cá, eu estava lendo. É o Salmo 51, que é o Salmo de Davi. É um salmo de pedido de perdão que o nosso rei fez ao Senhor. E é um salmo muito bonito, que eu gosto muito. E é um salmo de pedido de perdão ao nosso Deus. Então esse é o salmo que eu gostaria de deixar no coração dos nossos ouvintes. E agradecer e deixar um abraço a todos. Agradecer aí ao nosso pastor, à nossa rádio. E deixar um abraço a todos. Um beijo no coração de todos. Amém, mas você não respondeu a pergunta, fugiu da pergunta, tá vendo? Mas quando se ela arrepende. pensa, ela vai... Mas Valéria, o que a gente faz quando a gente diz para fazer e a gente não faz? Arrependa-se, ore a Deus, peça perdão e procure não cometer mais o mesmo erro. Amém. Escreva na parede uma placa, alguma coisa assim, não, né? Não, escreve no coração. No coração. De Isso. preferência. Faço da Valéria as minhas. Mas nós temos aí 1 minuto, mas há coisas que nós somos mais recorrentes, não é verdade? E aí... outras são mais fáceis. É verdade. Aí você tem que descobrir qual é o gatilho que está te fazendo, isso já dá outro programa, que te Outro faz tema, errar aí. Amém. É verdade. Amém. Estamos terminando o nosso programa. Pense nisso, o programa da Igreja Nova Vida do Ministério é de Deus. Que pena, estamos terminando, mas sábado que vem tem uma boa notícia, good news para você. Nós estaremos de volta, segundo a vontade de Deus, e nós vamos estar falando, sabe sobre o quê? Me veio agora aqui no coração falar sobre perdão, né? De tudo que a gente está falando, né? Se nós não pavimentarmos essa estrada com perdão, né? E desde já eu quero convidar a Renata para estar aqui conosco, né? A Valéria, a Raquel vão estar aqui. Nós vamos estar falando sobre perdão, mas sobre sobre esse tema, o que você vive, né? Sobre aquilo como você vive, sobre aquilo que você aconselha os outros. Nosso Bom beijo. dia, Roseli, para você também. Amém. Beijo, Noel, Ana. Luana, Jane que está conosco. Tem um monte de gente aqui conosco. Nosso beijo, nosso carinho. Você pode aqui participar. Facebook/programa Pense Nisso e nos assista. Estamos ao vivo todos os sábados aqui. Estamos terminando o nosso programa, indo embora já mais cheio de saudade, mas sábado tem mais em nome de Jesus. Meu carinho, meu abraço, Renata, Valéria, a você que está conosco. Um excelente dia amanhã, sua igreja, vá lá, celebre ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Pense nisso, porque isso é de Deus.